Fala galera, esse aqui é o canal Relatividade. Eu sou o Jonathan Bueno Eu sou o Rodrigo Fávaro. e a nossa ideia aqui nesse canal é fomentar discussões a respeito de temas que permeiam a existência humana. E a gente quer que aqui seja um local em que a gente possa debater coisas e falar de modo saudável a respeito de diversos assuntos, seja economia, dinheiro, atualidades, ciência, tecnologia. A gente acaba vendo que em muitos debates a coisa acaba sendo meio que não tão saudável assim, e a gente quer trazer isso para a internet. Basicamente, aí o Rodrigo conversa bastante a respeito de vários assuntos diferentes. A nossa ideia é trazer justamente essas conversas, essas discussões aqui para a internet. E aí, Rodrigo, então se apresenta para a galera aí, vamos fazer um vídeo de apresentação. Legal. Bom, sou o Rodrigo, tenho 34 anos, sou pai de um lindo casal de gêmeos, moro em São José do Rio Preto. O Jonathan tá lá, muito longe, em Portugal, depois ele vai falar também sobre essas experiências dele aí em outro país, trabalhando. Mas como ele comentou aí, eu gosto de conversar bastante sobre vários assuntos, sou uma pessoa muito curiosa, gosto de me aprofundar em vários assuntos diferentes e eu sinto que hoje falta isso um pouco na internet, aprofundar certos temas, principalmente os temas mais polêmicos, né? Como, por exemplo, política é um assunto que eu tenho gostado bastante, só que as pessoas tendem a levar muito por viés ideológico e sem discutir, né? Prós e contras, vantagens e desvantagens, realmente criticar o que está errado e elogiar o que está certo, sem levar muito em consideração a opinião, né? A gente tem que se basear em fatos e analisar dados. Acho que resumidamente é isso. Para tomar uma opinião verdadeira, temos que ter dados para analisar e chegar numa conclusão. E eu gosto de esmiuçar temas como o Jonathan já comentou, como investimentos, tecnologia, inteligência artificial, que está muito na moda, mas a gente tem utilizado para nos auxiliar na vida pessoal, na vida profissional, a gente quer discutir isso também. A parte de trabalho, a gente vai conversar aqui também. Enfim, hoje eu trabalho em duas áreas bem distintas, uma usando a tecnologia de manhã, trabalho fazendo sites, sistemas web, tráfego pago, marketing digital, criação de vídeos, edição também. E à tarde tem um comércio da família, ajudo bastante nisso, já estou há 10 anos. E também tem algumas experiências com o YouTube, muito pequenas em relação ao Jonathan, que depois ele vai comentar um pouco mais aí. Mas a nossa ideia aqui é profissionalizar a criação de conteúdo e esse é o nosso primeiro vídeo, vamos ver como é que a gente vai desenrolar. Boa, da hora. Bom, eu já te conheço, né? Mas é importante que todo mundo que tá aqui pela primeira vez também te conheça. Eu sou o Jonathan, tenho 32 anos na data da gravação desse vídeo, porque no mês que vem já vou estar na casa dos 33 e tô morando em Portugal, sou de São José do Rio Preto também, mas já tem 3 anos que eu moro em Portugal. Eu vim para cá para trabalhar como desenvolvedor de sistemas, estou na área aí já tem 11 anos, e inclusive o senhor foi o meu mentor. Vale frisar aqui, eu sou seu pupilo, É, fica aqui meu agradecimento público. É, pô, e tem sido uma jornada bem interessante, assim. Eu sou casado, moro sozinho aqui com a minha esposa e meu cachorro. Tem sido uma baita aventura. A gente não veio aqui na real, assim, buscando de verdade uma aventura, mas acaba sendo uma aventura, saca? E tem sido muito proveitoso. E isso também, de certa forma, aumenta um pouco a minha esfera, assim, de pensamento para outros países. E a gente consegue ver direitinho como que as coisas funcionam em outros lugares. E, por vezes, a gente vê que nem tudo no Brasil também tá tão errado assim quando a gente vê as coisas do lado de fora. A gente vê outros países cometendo erros iguais ou até piores do que no Brasil, né? Então, acho que é legal esse intercâmbio que a gente vai fazer. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E aí, você tocou num assunto que é IA. A IA, de uns tempos para cá, ela tem sido um tópico frequente aí nas discussões de tecnologia e também de trabalho. Eu queria saber de você. Você acha que hoje a IA ela tem sido usada como um meio de ajudar as pessoas ou as pessoas ainda têm meio que banalizado o uso dessa bendita? eu acho assim, como qualquer ferramenta criada pela humanidade, a gente tem que fazer o uso correto dela, né? Estou fazendo um comparativo aqui.
O que está acontecendo um pouco com a IA que me preocupa é que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Talvez a IA possa tornar essa geração um pouco mais burra, entre aspas. Por quê? Porque é muito mais fácil obter qualquer coisa hoje em dia. Por exemplo, pede para o ChatGPT fazer uma redação sobre um tema tal, passa um script para ele como ele deve seguir. Com o passar do tempo, ele já começa a interpretar seu padrão de escrita. Ele vai escrever, vai parecer muito você escrevendo. Só que você não teve todo o esforço de pensar, de raciocinar, de elaborar aquele texto, né? Por outro lado, essa seria a forma equivocada e errada de fazer isso. Por outro lado, ele pode te ajudar levantando tópicos, assuntos que você ainda não pesquisou. Então você não tem mais o trabalho de ter que ir lá site por site, ele pode trazer um resumo para você, e aí sim você usa isso para elaborar a redação. Isso vale para qualquer tema, contas de matemática, por exemplo, provas online. É muito fácil você tirar um print da tela, jogar no ChatGPT e falar para ele: responde para mim essas perguntas. Então, se as pessoas não souberem utilizar como uma ferramenta produtiva, vai acabar prejudicando, né? Isso vale com qualquer ferramenta, né? Você tem um panorama aqui que muita gente é contra, por exemplo, armas, né? É um tema polêmico, ter porte de armas, posse de armas, mas a arma, se você usar para sua defesa, é uma ferramenta legal. Agora, se você usar para fazer o mal, aí ela torna-se um problema. Isso vale para qualquer ferramenta, tá? Um carro, se você usar o carro para transportar você, sua família, é legal. Agora, se você fizer um racha, pode ser que você vá sofrer um acidente, matar alguém, acidentar alguém. Então, assim, tudo na vida tem essa questão de saber utilizar a ferramenta a seu favor. E a IA, tá surgindo muita ferramenta de IA nova para tudo, para design, para edição de vídeo. A OpenAI acabou de lançar o Sora, que é para criação de vídeos, uma ferramenta fantástica. Depois a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Porque para mim, especificamente, edição de vídeo e design sempre foi uma dor muito grande, porque eu sou um péssimo designer, só que depois que inventaram o Canva também, o Photoshop começou a melhorar algumas coisas, e agora você dá um comando e a IA cria um conteúdo para você, isso está facilitando bastante. Inclusive o nosso logo, né, Jonathan, a gente foi dando algumas instruções para a ferramenta de criação de imagens do ChatGPT, depois de umas 10 ou 12 aí, ele lançou uma que a gente gostou, a gente adaptou e criou aqui para o nosso canal. E se a gente tivesse que pagar um designer, com certeza ele ia cobrar um valor alto para fazer uma coisa que fosse equivalente em qualidade, né? Que a gente conseguiria fazer por conta mais simples, mas no mesmo nível custaria bastante. Então, assim, eu acho que é isso. O tema principal é saber utilizar para gerar resultado e para aumentar a sua capacidade de inteligência, que é um dos tópicos principais aqui do nosso canal. Tratar bem a inteligência, não se tornar mais burro com essa ferramenta. Eu acho que da minha parte, do que eu penso sobre ela é mais nesse sentido. Eu concordo. Tem muita gente que fica fazendo uma espécie de fim do mundo com IA, né? Ah, porque, pô, é o fim dos tempos, não sei o quê. Cara, não acho. Eu não acho nem que seja o fim de algumas profissões. Por exemplo, em tecnologia, né? Desenvolvimento de sistema. Vou pensar aqui na área de programação. Todo mundo fala, pô, a IA tá matando os programadores. Porque tem esse Devin aí, que é essa IA nova que tá rolando, que até desmascararam ela um tempo atrás aí e tal. Eu não acho que isso substitui programador. Inclusive, eu uso IA no trabalho com autorização da empresa. Então, a gente fez um teste há algum tempo com o Gemini, do Google, e agora a gente está com o Copilot assinado pelo GitHub lá. Cara, a velocidade de entrega de tarefas é um negócio absurdo. Então, vamos supor, eu criei um componente React. É um botão que você clica e ele aumenta um contador lá. Se você selecionar um trecho de código, clicar com o botão direito na própria IDE, na interface de desenvolvimento, e clica lá em Copilot, Generate Tests. Mano, ele simplesmente cria testes unitários usando o Jest, que é uma ferramenta de teste unitário. E você não precisa praticamente desenvolver nada. É lógico, às vezes você precisa ajustar os imports de arquivos e coisas assim. Só que, por outro lado, tem um tópico que você falou aí que eu acho que é importante, que é a gente não delegar tudo para IA. Porque quando a gente começa a delegar, especialmente raciocínio lógico para IA, a gente acaba ficando numa zona de conforto e a gente vai emborrecendo. Então,
Eu acho que a linha tênue entre melhorar a produtividade e ficar mais burro é estreita. Então, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado na forma com que a gente usa e usar o mínimo possível. Eu penso que assim, a gente pode usar o mínimo possível para gerar o máximo de resultado possível. Por exemplo, eu tenho usado, além de código, nas minhas viagens, eu uso a IA para me ajudar a montar um roteiro, Isso é fantástico. sacou? Fantástico, mano. Por exemplo, assim, ó, eu fui para Berlim recentemente e eu não sabia exatamente o que esperar da cidade. Então aí eu tenho um chat inteiro com o GPT em que a gente ficou conversando sobre Berlim várias horas, assim. E aí eu consegui montar um cronograma de viagem baseado em tudo que a gente conversou e algumas sugestões que eu tinha. Por exemplo, eu não sabia em que restaurante comer. Ele me ajudou a pesquisar os restaurantes mais bem avaliados em Berlim. E aí eu consegui montar um roteiro baseado nisso também. E tudo isso seguindo uma ordem lógica de localização. Cara, a IA, meu ponto de vista, ela precisa ser usada para ajudar o nosso dia a dia. Eu chegava numa feira de Natal lá, cara, absolutamente tudo escrito em alemão, tá? Tudo. Tipo, 0,1% das coisas em inglês. Eu não entendia porra nenhuma. O que eu fazia? Eu tirava uma foto, mandava pro chat GPT, na hora mesmo, rapidinho ali, e falava, traduz pra mim esse cardápio. Pum. Eu traduzia e me falava o que era cada coisa, cara. Aí eu chegava pra pessoa lá, só apontava assim, eu pedia em inglês mesmo. Então eu acho que falta pra galera é começar a usar de forma inteligente. E não ficar simplesmente perguntando pro chat GPT, o Palmeiras tem mundial? É, nossa, isso aí viralizou, né? Essa questão aí. Uma das Ah, coisas mais mano. perguntadas no Brasil. Isso mostra muito Cara, sobre nossa capacidade intelectual como nação, né? é isso. E aí vem o nosso slogan, né? Que é até a inteligência é relativa, né? É relativo. E, cara, eu acho que a gente precisa começar a usar a IA com um pouco mais de inteligência, né? É lógico, a gente tem uns desafios aí pela frente, que a gente está aprendendo ainda, as próprias IAs estão aprendendo, mas eu acho que ela vem muito para ajudar. Esse é o meu ponto de vista. E só para concluir esse assunto, porque IA daria uns 500 mil vídeos, mas eu ouvi de uma entrevista do Elon Musk. E também tem pesquisa séria que aponta isso, que a IA nos próximos anos vai tirar 500 milhões de pessoas do trabalho. Postos de trabalho, aproximadamente 500 milhões de postos de trabalho vão ser, assim, vão deixar de existir por conta da IA. Aí entra o cenário, você quer ser a pessoa que vai ficar sem trabalho ou você quer ser a pessoa que vai trabalhar com alguma coisa? Se você tiver conhecimento técnico e avançado em alguma coisa, muito provavelmente você não vai ficar sem trabalho. E uma outra discussão também interessante que ele levantou é que o mundo, em algum momento, vai precisar de uma renda básica universal. Por conta disso, porque essas pessoas não vão ter ocupação. O capitalismo tem esse lado malvado, né? Eu sou super a favor do capitalismo, amo o capitalismo, mas como consequência da otimização de resultados, otimização de processos, a gente acaba que num cenário de 20 anos atrás, onde a gente tinha, por exemplo, colhedores manuais de cana, né, pessoas cortando cana, hoje não vê mais nenhuma pessoa fazendo isso. Então, dezenas e centenas de pessoas que cortavam cana foram substituídas por uma máquina, né? Isso vai acontecer em várias indústrias, então cabe a você ser a pessoa que vai operar a máquina ou ser essa pessoa da renda universal. A gente aqui quer estimular você a não ser essa pessoa da renda universal. Que o brasileiro, parte do brasileiro gosta muito de benefícios sociais, gosta de viver às custas do governo, só que isso não te engrandece, não te transforma em nada, você não vai deixar legado nenhum. E pelo menos falando da minha parte, gosto muito de aprender e de ensinar, mas para que a gente possa deixar um legado como pessoa ou como nação, né? E eu acho que a IA, sim, vai atrapalhar e vai ajudar. Aí cabe a você utilizar, saber se tem duas portas para entrar, né? Do prejuízo ou do ganho. Então vamos entrar na porta do ganho com a IA aí, que eu acho que. Acho não, tenho certeza
que estudando um pouquinho aí a gente consegue fazer dela uma ferramenta, inclusive, lucrativa. Inclusive, a gente quer fazer alguns vídeos ensinando. Eu comecei um canal recentemente no YouTube aí com... Basicamente, uso só IA. Coloco um link de um vídeo, a IA recorta os textos para mim, legenda, e eu uso uma outra ferramenta para publicar em todas as redes sociais ao mesmo tempo. E isso tá começando a crescer, tá ficando legal. Então, assim, tem como usar pra gente fazer resultado também. Mas é isso, Jonathan. Eu acho que, só pra gente não estender muito esse vídeo de apresentação, a gente quer falar de alguns outros assuntos também. Eu acho que você pode comentar um pouco aí da tua experiência agora, como estava no Brasil, trabalhando aqui, né? E como você chegou em Portugal, que muita gente pensa em trabalhar fora do Brasil. E você comentou que nem tudo são flores, né? Mudar de país tem seus desafios. Ganhar em euro é legal, mas você também gasta em euro, né? Ninguém lembra dessa parte. Ganhar em euro, mas gastar em euro. Tem algumas particularidades que aí são diferentes. Enfim, comenta mais. Vamos entrar nesse segundo tópico aí. Isso é verdade, cara, porque as pessoas, elas têm uma visão, assim, de que, tipo, você tá morando na Europa, pronto, rico. Fala, cara, Multimilionário. não, não tem isso, cara. Porque, assim, você falou muito bem, eu ganho em euro e gasto em euro. Então, o meu custo de vida é em euro. E especialmente agora nesses últimos tempos, né, que tem sido tempos de muita instabilidade na Europa, especialmente por conflitos aí geopolíticos e tudo, as coisas têm ficado um pouco tensas para cá. E a gente tem sentido, basicamente, assim, uma instabilidade também no custo de vida, nos preços das coisas. Então, eu já estava trabalhando no Brasil, já tinha, quando eu vim para cá, acho que 8 anos ou 9 de carreira no Brasil. Sempre trabalhei praticamente a minha vida inteira CLT. Já tinha essa bagagem de tipo, pô, carga horária, 8-18, 9-18 e tal. E eu senti que a gente tem uma herança muito profunda de Portugal. Porque, especialmente, a burocracia é muito parecida, assim. Eu costumo dizer que a gente tem para quem puxar. E o que me assustou mais, cara, aqui eu vou falar uma pílula agora. O Brasil é mais moderno do que Portugal. Em quais áreas? Especialmente, falando de tecnologia bancária. Nossa tecnologia dos bancos é muito superior a Portugal. Isso pode ser bom, pode ser ruim, porque também facilita a fraude, aquelas coisas todas, mas, cara, a gente passa a ter uma nova visão sobre uma coisa que funciona bem no Brasil. Tudo bem, os bancos são os vilões, os malvadões, tomam o dinheiro das pessoas, só que, cara, o banco no Brasil, ele é muito mais moderno do que aqui. E eu percebi isso na prática, tá ligado? Desde você não precisar ir em agência no Brasil, aqui eu preciso, tá ligado? Sei lá, eu precisei resetar uma senha do meu banco. Mano, tive que ligar. Mano, eu tive que ligar. Eu odeio falar pelo telefone. Odeio, cara. São os dois. É um pesadelo. Eu ter que pegar o meu telefone e falar é um pesadelo pra mim. E aí tive que ir na agência bancária e tudo. E eu sinto que os bancos digitais no Brasil, eles estão muito à frente. Aqui tem uma tecnologia parecida com o Pix, que chama MBWay. Ela é tão parecida que até os golpes são parecidos. Então, muita gente aplica golpe. Aquela questão de você receber um PIN. Valida pra mim aí. E aí a pessoa valida o PIN, a pessoa consegue trocar os acessos e roubar dinheiro, tá ligado? Uhum. E eu percebo que a gente tem uma herança de burocracia e também até de proteção no trabalho bem parecida com Portugal. Então, hoje, eu vim para Portugal trabalhando como praticamente autônomo, que eles chamam aqui de recibos verdes. Então, eu estava no Brasil me aplicando para empresas do exterior, quase cheguei a morar na Polônia. Não sei se já te contei isso. Da Polônia eu não lembro, não. Eu fiz uma entrevista, eu acho que foi no ano da pandemia, o primeiro ano da pandemia. Estamos falando aí de 2020, é isso? Tem noção, E eu cheguei na fase final dessa entrevista. Eles falaram que tinha 2 candidatos e eles iam escolher entre os 2. Felizmente, escolheram a outra pessoa. Nossa, você ia estar Eu acho que já... de refugiado da Ucrânia lá agora. Não, senão eu já estaria no Brasil, certeza. No primeiro ano eu não ia dar conta, mano. E aí, eu quase morei na Polônia.
E aí não deu certo e eu falei, cara, eu vou começar a mandar currículo para outros países um pouco mais do oeste, né? Europa Central, Espanha também, Portugal e tudo. E aí mandei para vários locais, fiz entrevista para Holanda, para Alemanha. Eu percebi que alguns desses países não viam com bons olhos a minha graduação na FATEC. Eu fiz FATEC, assim como você, sou fatecano. E apesar de ser um curso de graduação, alguns países não reconhecem. Mas como é E que aí sabem acaba sendo. distinguir? É... Cara, talvez pelo MEC, eu não sei. Você manda o nome do curso, eu acho que eles não encontram, às vezes, na lista de cursos lá que eles têm. Ah, tá, porque não é uma coisa Tá meio ligado? universal, que nem ciência da computação, por exemplo, né? É. E aí parece que eles não encontram, aí, tipo, dá umas tretas, e mesmo que você tenha 10 anos de carreira, alguns locais nem aceitam. Nossa, mas eu imaginava que isso não rolava, porque você faz uns testes de avaliação, né? Acho que só para cargo mais alto que eles pedem informação acadêmica mais robusta, Não, né? mano. Não é não? Mano, não. Não. Cara, mesmo na vaga que eu vi para Portugal, que eu continuei aplicando e teve uma empresa de Portugal que me deu uma chance e tudo, e me trouxeram para cá como PJ. Uhum. Então, como PJ, é o jeito mais fácil. São duas formas mais fáceis de vir para cá. Uma delas é como PJ, que é o Recibos Verde, autônomo. E a outra, para quem é de tecnologia, existe um visto focado em conhecimentos extraordinários, excepcionais. E tem um nome lá, que eles, tipo, eles te dão um visto assim, cara. Em 15 dias eles te dão um visto porque eles querem esse tipo de profissional aqui. Uhum. E aí eu vim como autônomo, para trabalhar aqui, fiquei um mês lá em Lisboa e agora eu tô morando em Braga. E aí, cara, o que eu notei é que a gente tem muita similaridade nas burocracias, até mesmo na hora de você tirar os seus documentos e tal. E uma das primeiras coisas que eles me pediram foi justamente a minha graduação, o meu diploma. Hum. Por quê? Porque ao mandar os documentos para o consulado no Brasil, não é bem um consulado, mas é um terceirizado lá, um dos documentos precisava ser justamente a graduação para eles conseguirem colocar lá como um profissional de alta capacidade para que saia mais rápido esse visto. Entendi. Então, muita gente vem tipo, se aventurando mesmo. O cara pega turismo, vem para cá com galinha, micro-ondas e fala que é turismo. E aí fica aqui e se instala e o país ajuda a pessoa a se integrar, tá ligado? Uhum. E esse não era o meu propósito, né? Eu queria vir para cá, eu tava bem no Brasil. Inclusive, tinha acabado de ser promovido no meu trampo. E aí eu falei, cara, eu quero testar, eu não sei o que vai ser. Só que eu acho que vale a pena o teste, sabe? Tipo, eu prefiro me arrepender de ter ido É, e não dar certo do que, sei lá, ficar no Brasil pensando, pô, como que seria, tivesse né, ido. cara, se eu tivesse. É. E aí eu meio que coloquei na minha cabeça, pô, é temporário, e eu acho que foi assim. E eu consigo sentir que o mercado é bem parecido com o do Brasil, sabe? Questão de seguro-desemprego, essas coisas, é bem parecido. Apesar de não ter uma carteira de trabalho física igual a nossa, aqui é o contrato de trabalho. Então, hoje eu não atuo mais como autônomo, emitindo nota fiscal. Eu já trabalho com um contrato de trabalho tradicional e é muito parecido. A única coisa que eu achei que é mais vantajoso aqui é que o modelo de férias é diferente. Não sei se isso funciona para todo mundo, mas empresa de TI deixa você tirar férias quando você quiser. Então, você tem lá os seus 30 dias de férias no ano e normalmente eles contam mais os dias úteis e tal, não sei exatamente como é a conta, mas acho que deve dar ali 23 dias úteis, uma coisa assim. Mas se você cair, por exemplo, você pedir suas férias quinta, sexta, segunda e terça, não conta tudo, conta só quinta, sexta, segunda e terça. Hum. No Brasil conta quinta, sexta, sábado, domingo, Conta segunda e terça. sequencial, né? A data que saiu e a É. data que voltou para a empresa. Então fica essa sensação de que a gente tira mais férias aqui, saca? Então eu acho que nesse sentido é legal, porque a gente tá num continente que as coisas são muito próximas aqui. Então, tipo, a gente consegue tirar 4 dias de férias e ir pra Alemanha, igual foi o que eu fiz. Eu Isso é tirei top. 4 dias e fui pra Alemanha. Isso é maravilhoso. Pegar um trem, fazer um tourzinho pela Europa. Assim, Portugal não é conectada por via terrestre, em
em trens. Só que, cara, eu pego um voo. Só que eu pego um voo daqui pra Alemanha 3 horas e meia. Cara, por exemplo, de São Paulo, 3 horas e meia da Argentina, eu acho. Eu acho que é São Paulo, Buenos Ou Aires. Nordeste também, né? Acho que Nordeste é esse tempo aí de voo. Dependendo do estado, né? É. E você vê como que o Brasil, quando a gente fala que o Brasil tem dimensões continentais, é realmente dimensões continentais, não é brincadeira. Sim. Mas é isso, cara. Eu acho que a vida não é um mar de rosas aqui. A gente tem visto uma grande onda de imigração. É desenfreado no sentido de, tipo, a galera vem pra cá de qualquer jeito, saca? Existem formas de você vir legalizado. Você consegue vir, não é difícil. Pra quem fala língua portuguesa, tem um visto. Pra quem quer procurar trabalho, tem um visto. Mas não tá Então, rolando aí, assim, desculpa te cortar, mas só porque não tá rolando um pode pouco falar. de xenofobia aí, e assim, não tem uma situação que o governo agora tá querendo frear um pouco isso? Eu vi alguma coisa nesse sentido aí. Cara, gera muito preconceito, sim, contra imigrantes. Especialmente contra imigrantes, assim, de Médio Oriente, de culturas diferentes, né? Eu percebo que com o Brasil também. Por quê, cara? Porque tem muita gente justamente que vem para fazer regaço, tá ligado? Então, essas pessoas acabam um pouco, assim, que mancham um pouco com a reputação do brasileiro no geral. E muita gente que vem, cara, lá foda-se, sabe? Tipo, só sai do Brasil, vende tudo lá e vem pra cá e fica aqui. E as pessoas estão voltando pro Brasil. Eu já conheço pelo menos uma meia dúzia que fez isso. Então, exatamente. E muita gente volta. Eu sinto que sim, os governos estão tentando dar uma dificultada a mais agora, especialmente na legalização aqui, saca? E vou falar pra você que eu não sou tão contra, não. Eu acho que precisa dar uma filtrada, especialmente nessa galera que vem a turismo e fica. Porque o que acontece? A pessoa vem a turismo de qualquer jeito, e aí depois o país que se lasque, tá ligado? Tem que se virar com ela. Isso eu também sou super a favor, né? Inclusive em qualquer país, né? Se você for tratar um país como uma empresa, nenhum CEO quer contratar qualquer um, né? Chegou lá, então na empresa começa a trabalhar. Acho que para um país vale a mesma coisa. Queremos pessoas qualificadas, né? Se for para ir como turista e ficar lá procurando um trabalho informal, ilegal, eu sou super a favor de qualquer governo deportar esse tipo de pessoa. Inclusive tem uma discussão muito grande agora nos Estados Unidos que o Trump diz que vai fazer isso, né? E ele não tá errado, cara. Se você tivesse no lugar dele, ou se você fosse presidente de um país desenvolvido, um país de primeiro mundo, você também iria pensar igual. Não temos que ficar aceitando qualquer um, exceto, óbvio, em situações de desastres climáticos, né, que tem acontecido bastante, guerras, aí é um outro cenário. Mas a gente está falando um cenário normal, padrão, em que pessoas desqualificadas chegam no país ilegalmente. Então, eu sou super a favor de realmente deixar a vida delas um pouco mais difícil. Quer imigrar? Tem os caminhos corretos. É difícil, é custoso, mas é o certo, né? Não tem muito o que discutir em relação a isso. Eu concordo. E por outro lado, assim, a gente vê que acaba que eles generalizam, sabe? Como se todas as pessoas que viessem tivessem o mesmo propósito, tenham a mesma formação, tá ligado? Então, assim, cara, eu até evito um pouco usar rede social. Porque, assim, a partir do momento que eu tô aqui, a localização vai começar a me mostrar muito conteúdo daqui. Então, quando eu tô ali folheando os Reels, os Shorts, aparece às vezes conteúdo de brasileiro, mano, e aí eu caio na besteira de abrir comentário, mano. Cara, é assim, é comentário de parecer com a década de 30, 40 na Alemanha. Pra não falar nada aqui pro algoritmo já não punir, é comentário daquela época, tá ligado? E aí isso me assusta um pouco, É. porque tendo conhecido um pouco como que foi a história da Segunda Guerra, tal, do Holocausto, cara, é exatamente é esse mesmo mindset que os caras tinham, sabe? De limpeza de raça e E isso está aumentando no mundo, né, filtragem cara? A gente está vivendo muito, uma crescente preocupante. né? Exato, e assim, o Brasil é um país, é um dos países que, se não for o que mais colabora aqui, é um dos que mais colabora, tá? Eu vi uns dados esses dias que depois eu posso levantar para um vídeo, que a gente paga, sei lá, vamos supor, cada 100 euros de segurança social, sei lá, 40 é do Brasil, saca? Então, a gente arrecada muito. Eu tive até uma conversa com o ChatGPT. Cara, o que aconteceria
se todos os brasileiros saíssem ao mesmo tempo de Portugal, o que aconteceria? E aí ele me deu uma série, assim, cara, é um desastre pro país. Desastre. Então as pessoas tinham que pensar um pouco mais, sabe, antes de falar algumas coisas na internet. Mas eu acho que isso aqui vale um vídeo. E eu queria saber de você, cara, tipo, eu dei meu prisma, assim, de como tem sido morar em Portugal. Eu tive no Brasil recentemente, eu tenho minhas percepções, mas queria saber de você. Como que tá a vida em Portugal, desculpa, no Brasil, especialmente depois da última eleição? É, cara, eu não vou nem entrar no mérito, mas eu sou super crítico aos governos de esquerda, por vários motivos que eu posso elencar aqui, e eu sou daquele assim, contra fatos não há argumentos, né? E contra dados também não temos muito o que discutir. Então, se a gente levantar alguns números da nossa economia, do fiscal, da nossa área fiscal, realmente o Brasil está indo por um cenário complicado. Só que, falando especificamente de mim, não tem impactado tanto, exceto pela inflação, né? A inflação realmente consome bastante o poder de compra do brasileiro, mas isso infelizmente acaba atrapalhando as pessoas que são mais pobres, né? Porque o salário delas não crescem proporcionalmente ao aumento da inflação. Eu estou numa situação que nem tenho comércio e trabalho com projetos pontuais onde eu cobro baseado no meu esforço de trabalho. Então, acabo corrigindo isso, né? Então, não sofro tanto. E no comércio, assim, cara, o fornecedor falou, o preço do insumo A subiu 15%, eu subo imediatamente 15%. Eu não vou vender o produto mais baixo, no preço mais baixo, para manter. Senão a empresa quebra. Corrigiu, corrige junto. Exceto alguns produtos que a gente sabe que tem uma flutuação mínima mensal, que nem no começo do mês, os fornecedores tendem a cobrar mais caro para que está no começo do mês, para faturar mais, e no final do mês eles tendem a baixar um pouco o preço para bater meta. Isso é muito comum, esse ciclo mensal. Então, quando o produto sobe 1 ou 2%, a gente acaba mantendo, porque sabe que no final do mês a gente consegue comprar com desconto e acaba ficando uma média, né? Mas assim, falando sobre o mercado de trabalho, o Brasil tem noticiado que a gente está numa mínima histórica aí de pessoas ocupadas. Só que eu comecei a pesquisar um pouco o IBGE, eu tenho várias críticas também ao IBGE, apesar de ser uma instituição muito sólida, mas o atual presidente do IBGE me faz ter algumas dúvidas sobre os dados que são emitidos lá. Inclusive eu brinquei ontem no X, publicaram alguma coisa lá sobre o presidente do IBGE, eu falei assim, se depender desse cara, em 2 anos o Brasil passa os Estados Unidos em PIB, né, por conta de algumas coisas que eu acho que não são tão mensuráveis, não estão sendo mensuradas corretamente lá. Mas sobre o cálculo do desemprego, eles não levam em consideração pessoas que não estão procurando emprego, né? Então, se a gente vai fazer uma análise que pessoas que hoje recebem auxílio do governo e não procuram emprego, elas não entram na conta do desemprego. E isso faz com que a nossa taxa de desemprego seja baixa, né? Então, não estou procurando emprego, então eu não estou desempregado. Só que o Brasil tem 40 milhões aí, eu não sei, esse dado eu tô chutando, eu não sei se essa é mais ou menos por aí. Eu sei que temos muitos milhões de brasileiros que recebem auxílio do governo e não estão procurando trabalho. Isso dá uma taxa de desemprego que aparentemente está tudo voando no Brasil, né? Só que como eu gosto muito da área de economia, finanças, mercado financeiro, porque o que movimenta a economia são as empresas, né? O governo tem a sua contribuição, só que realmente quem emprega, o microempresário, que tem lá seus 2, 3 funcionários, é o que faz a economia girar. E a percepção que a gente tem aqui é que a coisa não está indo bem, tá? Eu não confio mais em pesquisa nenhuma, pode ser a pesquisa que for, que lançar que o brasileiro está otimista para o ano que vem, o brasileiro isso, o brasileiro aquilo, não acredito mais em nenhuma pesquisa, porque elas são completamente manipuláveis por vários fatores, alguns nem tanto explícitos, mas se você, por exemplo, fazer uma entrevista num determinado bairro, num determinado horário, é diferente do que fazer num determinado outro bairro em um horário diferente. Finais de semana, noite, dia, isso interfere muito. Então é fácil manipular sem querer, né, entre aspas, sem querer, uma pesquisa. Mas assim, hoje eu estou nos dois lados, né, trabalhando no comércio. O setor supermercadista, que é que eu trabalho, ele é quase imune a crises, porque assim, as pessoas precisam de itens básicos, comida, produtos de higiene, limpeza, isso acaba... não tem como você se livrar desse tipo de coisa, né?
Assim como quando você fica doente, você precisa comprar remédio, então alguns setores acabam sendo menos impactados. Mas a minha grande dor, cara, a minha grande tristeza realmente como cidadão brasileiro, pensando no futuro, é que a gente não sai do lugar. Eu ouvi um vídeo essa semana, um trecho, eu não sei quem é o cara, mas ele falou assim, ó, o Brasil nunca será os Estados Unidos. Nunca, nunca. A gente tem problemas aqui enraizados no sistema que não vai mudar, é cultural no Brasil. Então, querer viver de auxílio do governo, reclamar de estudar, né? A gente não investe no ensino básico, né, as pessoas procuram acesso à universidade sem saber fazer uma regra de 3 simples em matemática. Então, a gente não vai conseguir evoluir como nação, a gente vai ser para sempre um país de commodity, onde a gente vende minério de ferro e compra aço da China mais barato do que se produzisse aqui. Essas coisas dificilmente vão mudar porque as pessoas não querem mudar, simplesmente não querem. Ninguém está discutindo mudanças. Aliás, nós estamos aqui discutindo mudanças, mas eu e você somos um grão de areia numa praia quase infinita de pessoas, né? São poucas pessoas hoje no Brasil discutindo. E eu não sei se essas pessoas têm força para mudar. A esperança ainda existe, né? Só que assim, a gente precisa mudar muita coisa, cara. Fazer uma reforma política no Brasil, que é bizarro hoje, que a gente tem hoje de representante político. O volume de deputados completamente exagerado, tanto que esses caras ganham de dinheiro. O próprio STF também, eu acho que não agrada a ninguém hoje a forma com que ele está sendo conduzido, né? Hoje o STF meio que governa o nosso país do jeito que eles acham que é certo. As políticas de esquerda que produzem resultados, sim, mas no hoje. Hoje está tendo resultado, o PIB cresceu 3%, 3,5% esse ano. Mas no longo prazo, a gente não faz nada estrutural de longo prazo no Brasil. Então, assim, vem faz porque quer se reeleger, faz agora, mas nada para longo prazo. E aí depois vem o outro, desfaz tudo. Aconteceu exatamente com o Lula agora. O Bolsonaro fez algumas coisas, ele foi lá e desfez tudo, praticamente tudo que o Bolsonaro fez, porque ele não queria deixar nenhum tipo de legado para o Bolsonaro. Desfez tudo, então assim, se você começa um projeto lá no governo anterior e não continua ele, não adianta, a gente não consegue evoluir como nação. Então eu acho que a nossa discussão hoje tem que ser essa, de pensar mais em longo prazo e sim, a fórmula está aí, né? A gente só não faz porque não quer. Exemplos como Coreia do Sul, que investiu pesado em educação, está aí. Hoje a Coreia do Sul, que é uma ilha, um pedacinho de terra menor que algum estado do Nordeste, produz empresas como a Samsung, como a Hyundai, e o Brasil não tem capacidade, não tem como fazer isso, né? Nossa bolsa de valores completamente minúscula comparada com os Estados Unidos, por exemplo. Se juntar qualquer empresa do top 5 da bolsa dos Estados Unidos, das bolsas de lá, dá toda a nossa bolsa inteira aqui ainda com folga, uma empresa, né? Então eu acho que a gente tem que começar a pensar mais no longo prazo, investir mais em educação, e esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui é importante. Porque senão, cara, a gente vai ficar patinando, enxugando gelo, e eu não quero isso para os meus filhos, né? Você mudou de país, e eu por várias vezes já cogitei isso também. Eu não sei se eu quero os meus filhos crescendo num ambiente com poucas possibilidades de prosperar, né? Você trabalha quase 6 meses por ano só para pagar imposto no Brasil, mas sem retorno nenhum. Você paga imposto, mas tem que pagar pedágio, tem que pagar escola particular, tem que pagar plano de saúde se você quiser ter um serviço de qualidade, né? Mas enfim, cara, é isso. O mercado de trabalho aqui aparentemente está aquecido com os dados do IBGE, mas eu acho que a coisa não é muito por aí, não. Torço para que esses dados sejam verdade, que a gente consiga levar os próximos anos aí sem muitos problemas, né? Mas não estou tão esperançoso em relação a isso. E do lado do empresário, a gente tem eu também trabalho como empresário, tenho algumas coisas muito ruins, né, como a parte tributária no Brasil, que aprovaram recentemente a reforma tributária, mas é o que tudo indica, vai começar a melhorar só daqui 5, 7 anos, né, que ela vai ter uma etapa de transição. Só que alguns impostos são muito pesados, cara, principalmente para o pequeno empresário. Temos o Simples Nacional hoje que as empresas pagam sobre faturamento, o que é um erro tão grotesco pagar sobre faturamento, porque o governo não quer saber se naquele mês você teve lucro ou prejuízo. Você faturou 100 mil, você vai pagar 10 mil de imposto, simples assim, naquele mês, né? Ele não quer saber se quebrou um equipamento teu, ou se te roubaram, ou se o funcionário pediu demissão, ou se o funcionário ficou 20 dias afastado por conta de problema de saúde. O governo não quer saber nada disso. Você faturou, dá aqui a minha parte. Então, esse tipo de coisa
que desestimula completamente o empreendedorismo no Brasil, burocracia, de todo quanto é tipo, custo de tudo quanto é tipo. Uma coisa que pra você ter uma ideia como é que no Brasil é bizarro, a gente tem balanças lá na empresa para pesar os produtos, né? E todo ano o Inmetro vai fazer uma verificação das balanças, elas estão pesando corretamente. Até aí, legal. Acho que tem que fazer. Só que eles têm a capacidade de cobrar mais de R$ 100 por balança, para o cara ficar lá 5 minutos pedindo se a minha balança pesa direitinho. Então ele cobra por balança, eu não lembro o valor exato, mas dá mais de R$ 100 por balança, e depois vem o boleto bonitinho para pagar só para o cara ver se a balança tá pesando direito. E sabe, coisa assim que no Brasil não tem lógica, cara, que a gente não consegue se imaginar como uma grande nação lá na frente, se a gente não mudar essas coisas agora. E é difícil mudar porque tem muita gente ganhando dinheiro com isso, né? A pessoa não vai querer mudar, o cara do Inmetro lá não vai querer mudar. Tô ganhando dinheiro, deixa quieto aqui, né? Um outro exemplo também, eu não sei se em Portugal tem, cara, tem que querer discutir isso. Cartões de vale alimentação, vale refeição. Isso para mim é um erro tão bizarro, é tão desnecessário. Porque assim, para eu empresa emitir um cartão de vale alimentação, eu pago. Pago uma taxinha para colocar o dinheiro lá. Quando o cliente vem no meu estabelecimento comercial para passar o cartão, eu pago uma taxa absurda. Alguns cartões chegam a cobrar 7, 8, 9, 10% de taxa. Dá mais do que um parcelamento de um cartão de crédito. Então os caras ganham dos dois lados. Não seria tão mais inteligente pegar esse dinheiro, dar direto para o funcionário? Não precisa tributar, porque o problema seria a tributação, né? Dá para o funcionário, se ele ganha R$ 300, R$ 500 de vale alimentação, dá o dinheiro para ele e ele gasta do jeito que ele quiser. Agora tem que ter esses cartões, cara. E bandeiras, tem 1 milhão de bandeiras diferentes. Se eu, como estabelecimento comercial, quiser ativar a bandeira tal, eu tenho que ligar lá, falar, sou do estabelecimento tal, quero ativar a bandeira de vocês aqui. Manda documentação, manda não sei o que lá e aprova. Cara, esse tipo de coisa pra mim não entra na minha cabeça. Tanto que se um dia eu for presidente da República, a primeira coisa que eu vou fazer é acabar com o cartão de vale alimentação. Vou dar o dinheiro direto pra pessoa. Mas aí, cara, sem estender mais, eu acho que o cenário é complicado, mas podemos discutir para melhorar. Boa, cara, respondendo essa pergunta, tem sim. Eu não sei exatamente como funciona do lado do empresário, mas é basicamente um cartão que funciona como crédito, assim. Os caras depositam lá um valor X por mês e você pode passar em alguns estabelecimentos. Não é em O todos. que eu não tenho certeza. Então, o que eu não tenho certeza é se isso muda de estabelecimento para outro, sabe? Hum. Por exemplo, eu passo em qualquer lugar até hoje que eu tentei, passou. E, tipo, ninguém me perguntou, isso aqui é, sei lá, é Sodexo, isso aqui é VR, é VA, não. É um cartão, é um cartão de benefício. Eu sei que até no Brasil tem algumas empresas hoje que servem esses benefícios flexíveis, né, que eles falam. Eu acho que realmente poderia ser um valor depositado à parte, só que eu vejo que poderia ser um valor não tributado, né? Hoje o Faz grande problema é mais esse, sentido. ele não é tributado, né? Por isso que ele entra como vale, né? Porque aí não paga Uhum, INSS, FGTS, imposto de renda por uhum, esse valor. Mas, cara, se o dinheiro tá saindo da empresa, estão saindo reais. Isso, ponto. Que credite em reais. Dá um cartão na função crédito, pelo menos. Inclusive, uhum. tem um cartão sem fazer merchan, mas já fazendo iFood, benefícios, funciona assim. A pessoa tem a alimentação e a refeição no mesmo cartão e ele usa como função crédito em qualquer Uhum. estabelecimento. Só que aí tem muita gente ganhando dinheiro no meio, né? O emissor do cartão, a bandeira do cartão. Então, cara, esse dinheiro deixa de ir pro trabalhador e fica enriquecendo empresas que não precisava, sabe? Eles criam mecanismos para extrair dinheiro do empresário e do funcionário, sendo que não precisava, cara. Então, isso que me incomoda bastante aqui, sabe? Uma outra coisa que eu fico meio pistola às vezes com o Brasil é que eles tratam as pessoas como se fossem crianças, né? Nenês. Então, tipo assim, se você tem o seu cartãozinho lá, seu VA e VR, você simplesmente não pode comprar uma breja. Cara, se eu quiser comprar R$ 200 de cerveja, por que eu não posso? Dinheiro é teu, Tipo, né? é o meu dinheiro. Era para ser, mas não é. É, em teoria, né? É meu dinheiro. Então, eu sempre fiquei meio com o pé atrás com relação a isso. E se entrasse como salário ou como crédito, igual você falou, que hoje tem várias empresas que fazem isso, seria muito mais vantajoso. A gente pode fazer um vídeo específico sobre isso. Eu acho que isso aí dá pra gente
explorar bastante. A gente tinha colocado pra gente falar sobre desenvolvimento de sistemas, eu acho que a gente já deu uma abordada. Já. E a gente pode também fazer um vídeo específico sobre isso. E agora, cara, eu queria falar um pouquinho com você sobre YouTube. Quando que você começou a usar, pelo menos como usuário, quando que você começou a usar YouTube? E, tipo, que tipo de problema que você costuma resolver acessando o YouTube? Ou se você simplesmente é por entretenimento mesmo? Cara, eu sou das antigas da internet, né? Assim, eu me considero a geração mais feliz possível, porque eu peguei a transição do analógico pro digital, tive lá meu Super Nintendo, usei videocassete, e uso a internet desde a conexão de escada. Ganhei meu computador graças aos meus pais, sou muito grato a eles por isso, com 8 anos de idade, lá em 1998, o Windows 98, lindo. Se instalava aqueles programinhas da AOL, América Online, para fazer a conexão de escada. E tive minha primeira conexão rápida na época, né? Foi um speed de 125 kbps, acho que sei lá se foi em 2000, 2001. Então eu acesso o YouTube desde que lançaram, cara, desde antes de ser vendido para o Google. Inclusive na época eu já mandava link de vídeo para os amigos, de vídeos engraçados que tinha lá no YouTube. Então acesso acho que desde sempre, desde que lançaram. Inclusive eu sou muito curioso, então qualquer rede social que existir, as mais antigas, tá? As mais atuais eu não fico mais entrando em tudo tão rápido não, mas Twitter eu uso desde que lançou, Facebook desde que lançou no Brasil, YouTube não foi diferente. Cara, YouTube pra mim, assim, se for falar de internet, eu acho que é a ferramenta mais fantástica que existe, em todos os sentidos, todos. Você consegue aprender muito lá, você consegue ensinar e muita gente consegue fazer muito dinheiro lá. Inclusive, o fenômeno Mister Beast aí, cara, eu fico impressionado com que esse cara se tornou, né, usando o YouTube. Fora outros N casos, mas assim, para entretenimento, então quer ver vídeo de besteira, quer dar risada, não tem lugar melhor. É, Conteúdo de altíssima qualidade. Cara, tem pessoas que tem 10 inscritos, mas tem um conteúdo completamente robusto, completamente enriquecedor. Estão lá no YouTube para assistir, pessoas com PhD, doutores em suas áreas, que não são famosos, mas estão lá. E acho que a principal ferramenta de aprendizado é o ensino, porque quando você se propõe a ensinar alguma coisa, você pesquisa, você organiza a informação e passa para alguém. Então também é uma ferramenta muito fantástica de ensino. E falando também para crianças, cara, eu que sou pai, tenho filhos gêmeos aí de 5 anos, uma ferramenta também interessante para a educação dos filhos, se você conseguir programar o algoritmo direito para ele entregar conteúdo educacional para o seu filho, acaba ajudando bastante, cara. Os meus filhos hoje entendem de assuntos que eu na época nem imaginava entender, graças ao YouTube. Então, assim, a supervisão dos pais é muito importante para não ficar vendo só besteira no YouTube. Mas assim, cara, eu gosto muito, uso desde sempre. E respondendo também a sua pergunta, tem alguns canais, eu ainda não me profissionalizei como criador de conteúdo, mas o projeto para 2025 é isso. Esse nosso vídeo é mais um pilar disso. Quero produzir bastante conteúdo, porque isso me ajuda a aprender. E por que não sonhar em ser igual o Mister Beast chegou, né? Acho que ele começou do absoluto nada e chegou onde chegou. Temos vários casos aí que a gente tem potencial. E aí eu já vou voltar a pergunta para você, porque você é meu ídolo do YouTube. Porque você é o cara que eu conheço presencialmente, que mais tem inscritos, que mais obteve sucesso. Eu sei que você está no momento que você quis dar uma pausa no seu projeto, contando sobre rock, que é muito nichado, né? Mas você obteve sucesso num ramo hiper nichado, principalmente no Brasil, que conta que é sertanejo, funk, pagode, essas coisas, né? Roqueiro tem, mas é uma minoria. Eu gosto bastante de rock também, mas já lanço para você aí, pra você contar pra gente também da tua história, da tua trajetória, como é que tá teu canal hoje, por que que você parou, quantos inscritos tem, se você também puder, se você não achar problema em contar o que você já fez de grana lá, ou pelo menos em ter uma noção. Porque assim, eu acho importante o dinheiro estimula bastante as pessoas, né? Então, se é uma ferramenta que dá para fazer dinheiro, eu acho que as pessoas se dedicam um pouco mais em fazer uma coisa mais bem feita. Enfim, tá contigo. Então, cara, eu acho que na verdade, você começou a usar o YouTube antes de mim ainda. Eu não me lembro de ter usado o YouTube antes de ser do Google.
Eu tô falando aí faz tempo, hein, cara. Eu comecei a usar o YouTube acho que em 2007, se eu não me engano, ou 2008, ali, por volta daquela época. Uhum. E aí, o que que me motivou a começar a usar o YouTube, né? Eu sou músico, então eu toco bateria desde 2005, já fui professor de música, já dei aula de violão, guitarra básica, então eu sempre fui muito curioso a respeito de música, então foi isso que me levou até o YouTube. E aí, lá em acho que 2008 ou 2009 mesmo, eu conheci um cara que chama Cobus. Eu nem sei se fala assim o nome dele, é Cobus, Cobus. É um dos primeiros caras que gravaram cover de bateria no YouTube. Então, tipo, tem cover dele do Blink lá em 2007, 2006, sei lá. Cara, a qualidade 300 e não sei quantos p lá. 240p. É, Full HD 4K, né? E aí eu vi aquilo lá e falava, mano, eu quero fazer os vídeos igual esse cara, quero fazer. Só que eu não fazia ideia de como que esse processo acontecia, tá ligado? Então, tipo, eu comecei um canal lá, acho que em 2008, de cover de bateria. Só que eu não fazia ideia de como gravava. E na época eu usava uma daquelas filmadoras, tipo de VHS. TechPix. Não, não, não. Era uma, tipo, J, não sei das quantas lá. Era aquelas compridonas assim. Só que em vez de eu gravar numa fita, eu usava um cabo RCA nela, que entrava no PC, fazia umas magias muito doidas lá. E conseguia capturar aquele vídeo. E, tipo, o áudio, mano, eu ligava caixa de som no ambiente, torava o pau junto com a música. Nossa, mano, um regaço. E aí os meus primeiros vídeos foram assim. E aí, ao longo do tempo, eu descobri que os caras, na verdade, não faziam isso, né? Era óbvio que não fazia isso, né? Não ia dar certo. Na real, os caras usavam placa de áudio, alguns usam mesa de som digital. E aí eu comecei com a minha primeira mesa de som, que ela não era digital ainda. Também precisava de gambiarra para capturar o áudio. E eu fiz essas gambiarras. Só que aí, tipo assim, ao invés de eu capturar tudo no ambiente, eu já pegava o vídeo da câmera e o áudio que vinha da mesa e fazia esse mix. Uhum. Foi assim algum tempo até que eu comprei minha primeira mesa digital, USB. E aí a gente tá falando já de 3, 4 anos pra frente. E aí, cara, isso foi evoluindo. Então, eu tive banda também, a gente fazia gravação em mesa de som, em placa de áudio. Então, naquela época, eu já comecei a testar muita coisa no YouTube. Comecei a aprender como que funciona o algoritmo, o que que o YouTube quer que você mostre para ele. Eu sei que ao longo do tempo também, o próprio algoritmo mudou bastante. Antigamente era muito mais fácil você indexar um vídeo, especialmente porque tinha menos gente produzindo conteúdo, né? Então hoje todo mundo quer produzir conteúdo. E a gente vê canais igual o MrBeast que tem milhões e milhões e bilhões de visualizações. Então é óbvio que as coisas precisam ficar um pouco mais difíceis para que haja também uma organização, né? Tipo, antigamente era simplesmente meter umas palavras-chave lá e tudo ficava indexado lindo. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia você precisa ter um conteúdo legal ou ser alguma coisa muito viral. Uhum. Tipo um vídeo, sei lá, um vídeo muito absurdo que viraliza e as pessoas compartilham. Então o YouTube hoje ele quer que as pessoas fiquem dentro da plataforma. Então quanto mais tempo as pessoas estiverem dentro da plataforma e trocando de um vídeo para o outro, mais interessante para o dono do canal, mais interessante para o YouTube. Por quê? Porque vai mostrar mais anúncios. É mais interessante para os anunciantes, porque os produtos ou serviços deles vão estar mais expostos por mais tempo. Então é por isso que uma das métricas é realmente reter pessoas dentro da plataforma. E alguns canais fazem isso com maestria, cara. As pessoas simplesmente fazem você ficar dentro da plataforma e não querem sair, e não querer sair mais, saca? Então eu vejo que o YouTube veio mudando um pouco a estratégia. Hoje tá meio embaçado porque é muito focado em anunciante. Então, para quem não assina YouTube Premium, é anúncio atrás de anúncio. Nossa, eu não consigo. Eu pago o Premium desde que lançou, acho que no primeiro mês. Inclusive, eles me convidaram para testar, testei e nunca mais. Eu acho que se tivesse. De vez em quando eu tô na conta do meu pai, eu abro um link do YouTube, a primeira coisa que já aparece é um anúncio, dá um arrepio, assim, de ver. E pra você ter ideia, eu não assino o YouTube Premium. Então eu fico assistindo todos os anúncios
loucamente. E olha que eu uso muito. Então, as duas plataformas que eu mais uso hoje, Spotify, que eu trabalho o dia inteiro ouvindo música, e YouTube, que é nos meus intervalos, assim, que eu tô sempre consumindo conteúdo de tipos totalmente diferentes um do outro. Então, não existe uma sequência lógica. Eu sou o terror do algoritmo, tá ligado? Uhum. O algoritmo simplesmente não sabe o que eu quero assistir. Eu sou o terror do algoritmo. E depois de tantos anos assim, eu fiquei afastado um pouco da música, mas na verdade de tocar mesmo. E aí eu criei esse canal que você falou, que é o Visão Rock. Ele começou chamando canal Fone de Ouvido. E eu fiz uma repaginação nessa marca e tudo. E eu atingi aí, cara, a marca de... A última vez que eu vi, tava com 43.600 inscritos, alguma coisa assim. Quase 44 mil inscritos. Esse foi o máximo que eu cheguei até hoje. E pensando assim em dinheiro, eu acho que até hoje eu fiz algo em torno de uns $4.000, eu acho. Mas tô pensando de tudo, né? Desde que eu comecei até hoje. Então, não é tanta grana assim, até porque eu nunca tive tanto ímpeto assim para produzir tanto conteúdo. Porque hoje a gente vê que, cara, a plataforma quer que você fique produzindo conteúdo. Então, você fez os testes, você sabe que você postar vídeos todos os dias é uma forma de você alimentar o algoritmo e ele vai começar a priorizar a sua entrega para as pessoas dentro daquele nicho. É uma forma de reconhecer o teu trabalho, né? Se você publica Sim. conteúdo sempre, você está ajudando a plataforma, ela vai te ajudar também. E aí, só que o que eu acho que é o problema disso? E que é mais difícil fazer conteúdos densos. Então, hoje, muita gente publica muito conteúdo e, cara, eu vejo uns vídeos assim que eu fico, mano, de onde que saiu essa pessoa aqui, velho? Porque é uns bagulho muito absurdo. Tipo, a pessoa precisa publicar, ela publica qualquer coisa, mano. Sabe? E aí começa a aparecer gente com teoria de conspiração, com vídeo absurdo, com ideias que fala, mano. E eu acho que tem vários problemas nisso, mas eu acho que, cara, é isso. É uma plataforma que precisa ganhar dinheiro. Os anunciantes também precisam ganhar dinheiro, tipo, anunciando, vendendo produtos, vendendo serviço. Então é um ganha-ganha. Sim. Então eu entendo nesse lado que realmente precisa produzir muito. E tem, assim, muita gente boa também, cara, que por outro lado faz trabalho muito bom na internet. Você pega, tipo, o Serjão dos Foguetes, você pega Nossa, sou fã aquele dele. carequinha lá de geopolítica, lá, o professor É o Rock. professor Eu acho Rock. ele muito bom. Gosto Tem um também. outro também que chama Ricardo Marcílio, não sei se você já viu. Ele é de geopolítica. Esse eu não, por nome não lembro. Cara, é sensacional. Ele publica vídeo diário também. E, ó, vídeo diário com conteúdo mais denso, cara. Tipo assim, a guerra da Ucrânia, eu acompanhei, assim, meio que diariamente no começo, tudo pelo canal dele. Hoje ainda não, porque já o Putin já tá arregaçando tudo, mas no começo ainda quando os caras tinham alguma chance, eu acompanhava muito, assim, saca? É. Mas eu percebo que é a plataforma que tá premiando quem posta mais. Basicamente é isso. E não deixa de ser, como eu disse, o certo, né? Porque, né, se eu produzir um vídeo por mês, o algoritmo entende. Esse cara tá se esforçando menos do que aquele cara que publica todo dia. E acho que o gostoso, né, cara, é quando você obtém o sucesso com o YouTube, é você poder viver disso, né? A gente já vive só disso, então produzir conteúdo diário fica mais fácil, né? Quando você já conseguiu monetizar, né? E é fantástico ver alguns caras aí que publicam o analytics deles lá, o AdSense deles, que em um vídeo deu 100 mil reais, 200 mil reais, 500 mil reais num vídeo. Então, aí fica um cenário mais interessante e eu acho que a gente tem que buscar isso também, né? Mas, cara, eu acho que a gente já tá aí há praticamente uma hora falando. Vamos fazer o nosso encerramento. Da minha parte, eu acredito que a gente consegue falar com densidade vários assuntos aqui, acho que a ideia é essa, tá? Então a gente quer trazer conteúdo denso, mas de qualidade, que faça a pessoa refletir, né? E ensinar alguma coisa. Óbvio que todo mundo gosta de besteira, gosta de gastar um pouco de tempo com tonteiras, mas a gente quer fazer isso também com um gancho em ensinar alguma coisa, né? Alguns erros, inclusive a gente comentou aí de fazer um quadro semanal de pessoas que cometem alguns erros grotescos aí
com desinformação, né, com erros de matemática. Eu vi um cara publicando aí que a mega da virada se distribuísse para todo mundo ficava milionário no Brasil, né? Então, assim, matemática básica é um problema do brasileiro. E pegar coisas como essa e discutir com brincadeira também, que é importante levar isso de bom humor. Mas é isso, então a nossa meta aqui, já estabelecendo nesse primeiro vídeo, é publicar um vídeo por semana aí. E da nossa parte fica o agradecimento, se você chegou até aqui. E também lembrar aí de se inscrever no canal, curtir, comentar, isso é muito importante para alguém que está começando. E é isso. Boa, legal. É isso, cara. Eu tô muito animado com esse projeto. Eu acho que é trazer tudo aquilo que a gente conversa no WhatsApp para cá de forma mais densa e falar coisas que podem agregar para as pessoas. Então é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Como o Rodrigo já disse, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e deixar um comentário também para motivar a gente a produzir cada vez mais.